Digam-me, será que para estudar a história do Brasil, ou considerá-la como um todo, é necessário excluir um grupo étnico ou colocar apenas um em destaque? Bem, eu acho justo que coloquemos de lado uma etnia a despeito de outra que, historicamente, eu considere ter sido oprimida. Isso soa como racismo, não é? Exatamente o que a senhora Rosana Barroso fez ao afirmar que exaltar uma princesa descendente de Dona Isabel, libertadora e redentora dos escravos, se trata de uma diminuição e desconsideração completa dos grupos étnicos de origem americana e africana. Mas será que esta afirmação é correta? Nós já adiantamos que não. É uma desonestidade intelectual reduzir a história brasileira a apenas um grupo étnico ou excluir completamente outro grupo étnico apenas para favorecer o meu ponto de vista. Isso é o que esta senhora faz com frequência nos debates aos quais ela é convidada, nos vídeos em suas redes sociais e, mais recentemente, em um vídeo onde ataca diretamente o movimento monárquico e desmerece a figura de Sua Alteza Real, Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança. A nossa resposta será pontuada em cima de cada uma das acusações feitas pela senhora, mas não se preocupe, nós faremos aquilo que a senhora infelizmente não fez e seremos respeitosos, pois a senhora pode desconhecer da verdade, afinal, ninguém nasce sabendo. Portanto, pegue a sua caneta e seu papel e anote o que nós vamos lhe ensinar. Vamos pontuar uma coisa. O Brasil não pode ser dividido em etnias. A sua história é uma só. Todos os brasileiros compartilham do mesmo destino, da mesma nação e, pela Constituição, dos mesmos direitos e deveres. Quando nós exaltamos a figura de Sua Alteza Real, Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, não estamos sendo exclusivistas e nem redutivistas. Não estamos deixando de lado do nosso diálogo nenhuma das etnias que fundaram a nossa nação. Pelo contrário, sabe o que Sua Alteza estava fazendo naquele dia? Estava justamente visitando uma igreja que tem por nome o de Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, pasme, dos Homens Pretos. É uma irmandade historicamente construída e mantida por escravos e ex-escravos. Irmandade esta que foi a primeira no Brasil a homenagear Dona Isabel após o 13 de maio. Uma comemoração que aconteceu 3 dias depois da assinatura da Lei Áurea, tomou lugar nesta igreja e diversas pessoas uniram-se à princesa para comemorar. Na filmagem difamada pela senhora Rosana Barroso, Dona Maria Gabriela foi até a igreja para comemorar os 384 anos de sua fundação, recebida pelo padre, pelos fiéis e inclusive convidada para uma pequena festa no final da missa. Nessas imagens, você não encontrará nenhum europeu, nenhum africano, nem indígena. Mas sabe o que você encontrará? Brasileiros. É isso que nós somos, é isso que os nossos príncipes são, é isso que a nossa casa imperial é, brasileira. E é isso que o nosso império é. Todos somos irmãos, do verde e do amarelo. Em primeiro lugar, a senhora fala que nós estamos excluindo do debate completamente aqueles que são de ascendência negra e que a sua cultura está sendo privada ou esquecida, como a da capoeira, por exemplo. Reparem que ela foi chamada de Vossa Alteza e nas páginas que defendem a monarquia as pessoas estão comentando assim: ai, a gente deveria falar mais dela para valorizar a cultura e a história do Brasil. Ah, me poupe! A história dos povos indígenas é a luta de anos, ninguém quer falar, né? Os verdadeiros donos dessa terra, das princesas, das rainhas que foram trazidas para cá e foram escravizadas, ninguém quer falar, né? Isto é mentira. Caso não saiba, depois de assinar a Lei Áurea, diversas pessoas enviaram ameaças à Redentora.
Título este que foi inclusive dado por um negro. José do Patrocínio ajoelhou-se diante da princesa, beijou-lhe as mãos e lhe decretou como a Redentora. Depois disso, ele, junto de André Rebouças e diversos outros ex-escravizados, formaram uma guarda negra para proteger a princesa Isabel e a família imperial do vilipêndio e das tentativas de assassinato, que aconteceram, inclusive, no ano do golpe da República, com Dom Pedro II sofrendo um atentado a tiros, que, felizmente, não atingiram. Esta guarda negra era composta por capoeiristas, ex-escravos fortes e até mesmo alguns intelectuais, como o próprio André Rebouças. Há nomes também de escravos que ascenderam na elite carioca e imperial do Brasil. Nomes como o de André Rebouças, o de Dom Obá II, são de pessoas negras que tinham grandíssimo prestígio na corte. Podemos citar também Machado de Assis, que inclusive recebeu condecorações do próprio imperador. Sobre os indígenas, há uma curiosidade que provavelmente a senhora não conhece. O Império do Brasil, enquanto alegoria institucional, era retratado desde o seu início como um grande indígena, com um cocar verde e amarelo, e o índio era retratado com o dizer Império do Brasil em sua cintura. Isso pode se ver em jornais, em alegorias, e o próprio indígena era valorizado pelo Império. Há dois fatores que comprovam isso. O traje majestático, uma das mais altas regalias do Império, possuía na parte superior, na região em volta do pescoço do monarca, uma mursa, feita com penas de tucano, amareladas. Ela simbolizava a influência indígena sobre o imperador e a característica indígena do Império do Brasil. Esta representação fazia com que as comunidades indígenas enxergassem no imperador alguém que emulasse a figura dos seus caciques, portanto, respeitava a sua cultura. Além disso, diversos monumentos que foram erguidos na época do Império possuíam indígenas em sua alegoria principal. O maior exemplo é a estátua localizada na Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes. Aquela estátua, que possui Dom Pedro I segurando a Constituição do Brasil, possui, nos seus 4 cantos, figuras indígenas. Vemos em um lado e no outro indígenas segurando arcos, flechas ou sentados. Estes eram representações vivas do Império do Brasil e de sua característica exótica. Outro exemplo é a obra O Guarani, de José de Alencar, que foi adaptada para a ópera por Carlos Gomes, com o título O Guarani. Esta ópera e a obra literária tinham por objetivo representar o Brasil para o mundo, na figura de um indígena que lutava pelo amor de uma mulher. Em pura alegoria, essas obras personificavam o Brasil, a união de 3 etnias diferentes que formariam algo novo, um senso de pertencimento, de irmanação, de patriotismo. Isto é o Brasil, e este era o Império, que nós ainda somos, mas que está encapado por uma Constituição republicana que de nada nos protege e nem de nada vale. Finalizando a mensagem, eu não creio que seja necessário haver demonstrações de ódio pela parte da senhora, como a senhora disse. Da luta histórica do povo negro que conquistou a liberdade, essa luta que dura até hoje, ninguém quer falar, né? Da realidade que nós vivemos no Brasil. Do samba, das religiões de matriz africana, da capoeira, ninguém quer falar pra vocês. Isso não é história, não é cultura. Gente, vocês sabem o que é monarquia? Que não é possível. Eu acho que vocês veem vídeo de princesa na Disney e tá achando que tá vivendo nela. Que assim, vão estudar. Chega a ser engraçado. De tanta raiva que eu sinto, eu chego a achar engraçado. Porque vocês estão precisando estudar a história do Brasil. Vão estudar. Nós não estamos sonhando e nem estamos desvalorizando nenhuma etnia ou nenhuma ascendência. Nós estamos valorizando o Brasil como um todo. E Dona Maria Gabriela,
principalmente naquele momento, estava fazendo uma personificação perfeita do Brasil. Estava representando aqueles que vieram dos europeus, os que vieram dos africanos e os que vieram dos indígenas. A prova de o quão diverso o Brasil é o próprio nome da senhora. A senhora chama-se Rosana Barroso. Nenhum desses nomes é indígena e muito menos africano. O sobrenome Barroso, por exemplo, é um sobrenome de origem portuguesa. Portanto, assuma que não há, pela parte dos monarquistas, e muito menos por parte da Casa Imperial, uma divisão do Brasil em etnias. Todos são vistos como brasileiros. E é o que verdadeiramente todos somos. Com isso, encerramos respondendo à pergunta do título do vídeo. A monarquia exclui culturas que não sejam europeias? A resposta é não. A monarquia, pelo contrário, fundamenta-se na identidade nacional. E a identidade nacional brasileira é um resultado da união das três raças que formaram o nosso Brasil. Segundo os pensamentos do próprio José Bonifácio, o Brasil se tornará a nova Atenas se não cair na tirania de Estado. E a nossa identidade é uma identidade diversa, algo que remonta da Batalha de Guararapes, onde as três raças uniram-se contra o invasor holandês. Da independência, onde todos, em comum acordo, lutaram para preservar os seus direitos como nação soberana diante de Portugal. Na Guerra do Paraguai, onde pessoas foram mortas e vilipendiadas por um assassino e agressor, o que requeriu a união de todos os brasileiros em favor da causa de defesa do território. Da Lei Áurea, onde negros, indígenas e brancos uniram-se contra o cancro da sociedade brasileira, a escravidão, a mancha do império que foi limpa com maestria, não apenas por um grupo, não por causa de uma guerra sangrenta como nos Estados Unidos, mas pela irmanação, pela empatia de brancos como a Princesa Isabel e Joaquim Nabuco, e pela destreza de negros como André Rebouças e José do Patrocínio, e pela maestria da escrita daqueles que já vinham da união das raças, como Machado de Assis. Nós somos um. O Brasil é um. E só a monarquia garante efetivamente esta unidade. Meu muito obrigado a todos. Viva Dom Bertrand, viva o Brasil!